Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um bloco da nossa aula. No bloco anterior a gente estava falando a respeito das proteções de circuitos elétricos e a gente vai dar sequência aqui nesse conteúdo. Falamos no bloco anterior a respeito dos disjuntores, falamos também a respeito do DPS e agora eu vou falar um pouquinho a respeito do diferencial residual. Bom, pessoal, o diferencial residual, basicamente, ele é um dispositivo de proteção que tem a função de proteger as pessoas e animais que, porventura, tiverem contato com a instalação elétrica e correrem riscos de choque elétrico, tá? Como é que esse disjuntor, esse interruptor diferencial residual funciona? Ele tem um toroide, tá? E aí nesse toroide você tem dois enrolamentos. Um enrolamento está conectado ao condutor fase, que vai, e o outro enrolamento está conectado no condutor neutro, que é por onde a corrente vem. Esse equipamento ele faz uma soma fasorial da corrente que vai menos a corrente que volta, tá? Naturalmente, se o circuito estiver em perfeito funcionamento, toda corrente que vai volta e aí você vai ter como corrente resultante no toroide zero e aí dessa forma o seu dispositivo não vai atuar, tá? Então esse é o funcionamento normal. Se você tiver uma fuga de corrente na instalação elétrica, você vai ter uma corrente indo e a corrente que vai voltar vai ser menor. Aí ele vai ter uma corrente, um diferencial de corrente diferente de zero circulando nesse toroide. Quando tem esse diferencial de corrente diferente de zero, ele vai acionar um trigger, ele produz um campo magnético ali, que aciona um circuito e aí vai desarmar o disjuntor. Para quais correntes esse dispositivo funciona? Correntes a partir de 30 mA, tá? Então, até 30 mA, menos um pouco de 30 mA, ele consegue detectar essa fuga de corrente, essa diferença de corrente mínima de 30 mA, que já é uma corrente que traz risco, por exemplo, de matar a pessoa, Pessoa que leva um choque desse de 30 mA pode entrar em parada cardiorrespiratória. E aí, dessa forma, esse dispositivo ele vai estar protegendo. Geralmente, esse dispositivo, ao contrário do DPS, que você tem que comprar um aparelho e instalar no quadro, esse dispositivo ele já vem embutido no disjuntor, tá? Então, se você pensa em instalar um DR em alguma parte da sua instalação, você já tem que prever a aquisição do disjuntor com IDR, tá? Se você não fizer isso, aí você vai ter que depois fazer uma substituição, tá bom? Então, esse é o funcionamento desse nosso dispositivo. Então, pessoal, com esses três dispositivos, disjuntores termomagnéticos, DPS e IDR, nós temos uma proteção bacana para a nossa instalação elétrica, tá bom? Não é somente isso que você precisa, você pode incrementar ainda mais, dependendo do tipo de edificação, você pode pôr um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, e ainda na sequência, não nessa aula, mas na aula seguinte, nós vamos falar de uma outra forma de proteção da instalação elétrica, que são os aterramentos, tá? Bom, pessoal, diante disso, do que nós já falamos, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do dimensionamento dos condutores no que tange os critérios de sobrecarga e curto-circuito, tá? Então, conforme eu já mencionei várias vezes nas aulas anteriores, o critério de sobrecarga e curto-circuito não é bem um critério de dimensionamento de condutor. Na verdade, ele é um critério de proteção. Só que, dependendo do resultado que você encontra, você é obrigado a atuar, a mudar, a modificar o dimensionamento do seu condutor. Então, por isso que ele é incluído, mas na verdade ele não é bem um critério de dimensionamento, ele é um critério de proteção e segurança da sua instalação elétrica. Vamos lá, pessoal, como que funcionam esses critérios? Então, aqui na aula de hoje a gente vai falar basicamente de dois tipos, tá? O critério de sobrecarga, que está no item 5.3.4 da ANBR 5410, e o critério de curto-circuito, que está no item 5.3.5 também dessa mesma ANBR.
Primeiramente, falando sobre critério de sobrecarga. Primeira coisa que vocês precisam entender é o que é uma sobrecarga, tá? O que é uma sobrecarga no circuito? Sobrecarga, pessoal, é qualquer nível de corrente circulante em um circuito que esteja acima da corrente nominal de projeto, tá? Então, por exemplo, você vai dimensionar um chuveiro. Você chega à conclusão que a corrente do chuveiro é de 27 amperes. Aí você vai lá e dimensiona um disjuntor de 30 amperes. A gente vai ver aqui logo na sequência como fazer isso. O que seria uma sobrecarga? Você, por algum motivo, né, um excesso de carga, você desavisadamente você troca o chuveiro para um chuveiro maior, de maior potência, você fazer circular uma corrente acima daquela nominal, que seria a do disjuntor, a do 30 amperes, ok? Ao fazer isso, o que seu disjuntor vai fazer? O que sua proteção vai entender? Opa, tem um excesso de carga, esse dispositivo ele vai se sensibilizando com o tempo, nós já vimos que nesse caso vai atuar o relé bimetálico que fica dentro do disjuntor, vai mover aquele metal e aí quando ele move a plaquinha metálica ele abre o circuito. Depois de quanto tempo, professor? Depende da curva de atuação do disjuntor. Se a sobrecarga for leve, ele pode levar até horas para abrir. Se a sobrecarga for pesada, ele vai atuar mais rapidamente. Então, quando você liga uma determinada carga no circuito, depois de um certo tempo seu disjuntor começa a desarmar, isso é um indício de sobrecarga, tá? Como fazer o dimensionamento dessa proteção para esse critério de sobrecarga? Então, pessoal, basicamente, a gente vai adotar essas duas equaçõezinhas aqui que a norma prevê, tá? Primeiro, a letra A, que é o IB, corrente de projeto, ela deve ser menor ou igual à corrente nominal, que no caso é a corrente nominal do dispositivo de proteção. O que é corrente nominal do dispositivo de proteção? Quer dizer que é o limite de corrente que o disjuntor permite circular através dele, sem que ele abra indevidamente, tá? Então, é esse exemplo que eu acabei de dar. Se você dimensionou um disjuntor de 30 amperes e a corrente fica até 30 amperes ou abaixo disso, ele vai entender que é funcionamento normal no circuito. Ele não vai abrir. Ele só vai abrir se você tiver uma sobrecarga ou um curto-circuito. E esta corrente nominal tem que ser menor ou igual a IZ. Quem que é o IZ? O IZ é a corrente convencional de atuação para disjuntores ou corrente convencional de fusão para fusíveis, tá? Então, como a gente está trabalhando com disjuntores, essa vai ser a corrente convencional de atuação deste nosso disjuntor, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho, vai entender um pouquinho na sequência como que seria, qual que seria essa nossa corrente de atuação desse disjuntor. O item B aqui seria o seguinte, você tem que considerar que o I2, quem que é o nosso I2, tá? Pessoal, só corrigindo aqui, tá? O IZ, na verdade, não é a corrente convencional de atuação, que eu olhei aqui e confundi a letrinha, tá? O IZ é capacidade de condução de corrente dos condutores, tá? Então, IB, que é a corrente de projeto, tem que ser menor ou igual à corrente nominal, IN, que tem que ser menor ou igual à corrente que circula pelos condutores. Por que disso? Porque desta forma você garante que a corrente nominal, que é o que o seu disjuntor tolera, é menor do que a corrente máxima que seu condutor suporta. E por que eu me balizo pelo IZ, né, que é a corrente do condutor? Porque é o máximo de corrente que circula pelo condutor sem que ele se degrade, sem que ele entre em combustão ou tenha um curto-circuito. Então, acima disso, aí o condutor já vai degradar. Então, por isso que a corrente nominal do disjuntor fica abaixo dessa corrente IZ, tá? E aí sim a gente tem que seguir o item B também, que diz o seguinte, que o I2, que é esse sim a corrente convencional de atuação do disjuntor, tem que ser menor ou igual a 1,45 de IZ, tá? E aí a gente vai ver aqui na sequência como fazer esse cálculo, ok?
Só uma observação, pessoal. Existem algumas nuances, né, algumas especificidades, né? Uma delas é essa aqui. A condição dessa linha B, né, que é o I2 menor ou igual a 1,45 de Z, ele é aplicável quando for possível assumir que a temperatura limite de sobrecarga dos disjuntores, e aí ele pede para ver aqui na tabela 35, que é essa abaixo, não venha a ser mantida a uma temperatura superior a 100 horas durante 12 meses consecutivos. Ou seja, você não pode ter uma atuação plena com sobrecarga. Se você tiver um risco desse, aí você vai considerar essa atuação aqui, que I2 tem que ser menor ou igual a IZ, ou seja, você tem que reduzir a tolerância, tá? Então, só essa especificidade da norma. Aqui, pessoal, nós temos essa tabela aqui. Essa tabela ela traz um tempo médio de atuação da ampla maioria dos disjuntores que vocês encontram por aí e fusíveis, tá? Então, basicamente aqui, se você tiver condições, por exemplo, de sobrecarga no seu circuito, você pode trabalhar com essas características aqui para I2, tá? De 1.45 de I da nossa corrente IZ, né? Você pode trabalhar também com a característica de 1.3 e com a característica de 1.35, tá? E aí ele dá mais ou menos aqui um resumo do tempo de atuação dele em horas. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com as curvas de atuação dos disjuntores. E aí, aqui eu apresento para vocês à direita a curva de atuação de uma determinada linha de disjuntores, tá? O que essas curvas aqui me dizem? Primeiramente, vocês viram aqui que tem duas curvas, né, aqui em cima. Você tem uma curva de 1.13 e 1.45. O que isso significa? Isso aqui significa a tolerância do disjuntor com relação às condições de sobrecarga, tá? Então, você tem um disjuntor que é menos tolerante, que tolera só 13% de sobrecarga, e você tem um disjuntor que tolera até 45%. Então, são duas curvas de atuação distintas. Então, a primeira coisa que você vai definir é qual curva dessa, né, você vai utilizar para o seu disjuntor. Naturalmente, você tem um disjuntor que vai usar uma curva de 1.13 e o outro que usa a curva de 1.45. Além disso, você também vai ter os tipos de disjuntores, tipo B, tipo C e tipo D, que eu já falei no bloco anterior, que isso depende do tipo de carga. Os disjuntores tipo B são aqueles que têm um intervalo de atuação menor, ou seja, eles são mais ágeis, mais rápidos. Para determinados tipos de carga, isso é bom. Quer dizer que se você tiver um curto, ele elimina instantaneamente, muito rapidamente. Existe o tipo C, que ele seria um intermediário, ele não é nem tão rápido quanto o B, nem tão devagar quanto o D. E existe o disjuntor tipo D, que ele é considerado de efeito retardado, ou seja, ele retarda a sua atuação. E aí, por esse motivo, ele é muito utilizado em máquinas elétricas, em motores. Então, geralmente, porque na partida do motor, você tem uma corrente elevada, que pode chegar até 10 vezes a corrente nominal, e dependendo do tempo que ela dure, o seu disjuntor pode achar que é um curto-circuito. E aí, se for um disjuntor, por exemplo, tipo B, ele começa a atuar, tá? Então, por esse motivo, a gente pode utilizar um disjuntor do tipo D, tá? Porque aí ele tolera esta corrente, né, de partida sem achar que ela é uma corrente de curto-circuito. Bom, pessoal, aqui algumas características, né, de condições de sobrecarga. A gente tem que destacar também que você pode levar e deve levar em consideração os efeitos de temperatura, tá? Então você tem que ficar atento. Todo disjuntor ele costuma ter uma curva de correção de temperatura. Dependendo do valor da temperatura ambiente, você precisa operar, né, considerar esse fator de correção. Porque senão você está fazendo a coordenação da seletividade do disjuntor e aí você acha que ele vai atuar naquela curva anterior que nós vimos, só que na verdade ele vai considerar esse fator de correção aqui de temperatura, tá? Então só para vocês relembrarem disso, ok? Bom, pessoal, esse é o critério da sobrecarga, tá?
Mais adiante, nós vamos fazer um exemplo, né? E aí vai ficar bem claro para vocês como que vai funcionar esse critério da sobrecarga na prática, tá? Agora, nós vamos falar um pouquinho do critério de curto-circuito, mas no próximo bloco. Aguardo vocês lá. Até lá!